Olá, eh, o meu nome é Alexandre de Abreu e vou apresentar a minha proposta de resolução do Exame Final Nacional de Matemática A, primeira fase, que foi realizada em 26 de junho de 2024. A estrutura da prova mantém-se desde os tempos da pandemia e esta inclui 12 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 6 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 3 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. E, portanto, temos aqui, de facto, as cotações das respostas que contribuem obrigatoriamente para a classificação final e os tais 6 itens em que são cotados os três itens com melhor pontuação. Qualquer questão ou qualquer dúvida relativamente a esta minha proposta de resolução, que queiram esclarecer, podem submeter para o meu e-mail que está aqui indicado. Passamos então já à resolução da primeira questão. Seja f uma função do domínio R e contradomínio no intervalo fechado menos 1, 3. Qual é o contradomínio da função g? Do domínio R, definida por g de x igual a f de x menos 2 mais 1. Ora, f de x menos 2 significa o quê? Significa que a função f vai sofrer uma translação de duas unidades no sentido positivo do eixo dos x. Isto não altera o contradomínio da função. Mas quando nós associamos aqui mais uma unidade, eh, o contradomínio já fica alterado. Portanto, significa que nos extremos desse intervalo basta somar mais um para obtermos aqui a resposta correta. E a resposta correta é a resposta C. Portanto, se somarmos mais um aos extremos, portanto, passamos a ter um contradomínio para a função g de x a 0,04. E, portanto, é a resposta C. Portanto, vou pôr aqui, só aqui assinalar, e, portanto, cá está. É a resposta C. Passamos então ao segundo item. Uh, uma orquestra está a realizar audições para novos instrumentistas. No primeiro dia das audições participaram apenas candidatos a flautistas e a violinistas. Sabe-se que temos três condições ou três restrições. 3/5 dos candidatos eram violinistas. Ora, temos o número de candidatos estrangeiros era igual ao número de candidatos portugueses. Nós podemos já aqui definir dois acontecimentos, que é o acontecimento A, são os candidatos a flautistas, e, portanto, o acontecimento contrário ao A será candidatos a violinistas. Temos então podemos definir o acontecimento B como candidatos portugueses, portanto, o contrário do B será candidatos estrangeiros ou não portugueses. E continuando, 3/10 dos candidatos estrangeiros eram flautistas. Seleciona-se ao caso um dos candidatos que participaram no primeiro dia das audições e determina a probabilidade de esse candidato ser português, sabendo-se que ele é violinista. Atendendo à definição dos acontecimentos que aqui foram expressos, hum, portanto, o que é pretendido é a probabilidade de B, sabendo não há. Apresenta o resultado na forma de fração evolutiva. Este, este tipo de exercícios normalmente leva-nos portanto, portanto, à feitura de uma tabela de dupla entrada. Dupla entrada porque nós temos aqui dois acontecimentos, definidos dois acontecimentos, e é relativamente a esses acontecimentos que vamos construir a tabela de dupla entrada, de acordo com as restrições. Ora bem, como é que nós podemos construir ou preencher essa tabela? Vamos à primeira restrição. Sabe-se que 3/5 dos candidatos eram violinistas, portanto será o acontecimento contrário ao A, que aqui está definido. E, portanto, significa que os 3/5 estão aqui já expressos.
como, a soma do A não A dos elementos contrários ou dos acontecimentos contrários tem que ser igual a 1, portanto, eh, aqui a probabilidade de A é 2/5. Por outro lado, o número de candidatos estrangeiros era igual ao número de candidatos portugueses. Portanto, estamos agora aqui a referir ao acontecimento B e ao contrário do acontecimento B. Como é- são iguais o número de candidatos, quer dizer que a probabilidade de cada um deles é um meio. A terceira restrição, 3/10 dos candidatos estrangeiros eram flautistas. Significa, são 3/10 dos candidatos estrangeiros. Então, o que é que são? Ora, são 3/10 de algo, e esse algo, relativamente aos, eh, portanto, aos estrangeiros, portanto, estamos a dizer que são 3/10 de um meio. Portanto, cá está. Portanto, pomos aqui, neste retângulo, 3/10 vezes um meio. Como é que vamos agora determinar o valor deste retângulo, que é A interseção com B? Basta chegar aos 2/5 e subtrair este produto e chegamos a 5/20. Bom, para preencher agora aqui, deste lado, que é a interseção do não A com o B, bom, basta um meio subtrair 5/20, dá 5/20. E, portanto, e assim sucessivamente, e temos o preenchimento da tabela de dupla entrada. Agora estamos em condições, uma vez a tabela preenchida, de fazer o cálculo, então, da probabilidade que é pedida. Portanto, vai ser a probabilidade condicionada de B, sabendo não há, é a probabilidade de B interseção com não há, a dividir pela probabilidade de não há. E, portanto, o que é que estamos a dizer? A probabilidade da interseção de B com não há é 5/20, portanto, de B com não há, estamos a referir aqui a este valor aqui está, e temos a dividir pela probabilidade de não há. Portanto, vamos ter aqui na forma de fração irredutível o valor desta probabilidade, que é 5/12. Podemos então passar ao item seguinte, que diz o seguinte: enquanto aguardam as audições, 4 violinistas, um violoncelista e 3 contrabaixistas vão sentar-se nas duas primeiras filas de uma plateia, tendo cada fila 4 lugares numerados de 1 a 4. Qual das expressões seguintes representa o número de maneiras diferentes de dispor os 8 músicos, ficando os 3 contrabaixistas numa fila? Bom, ora, como é que podemos distribuir os contrabaixistas? Ou os contrabaixistas ficam na primeira fila, ou os contrabaixistas ficam na segunda fila. Começamos por aí. E cá está. No caso de ficarem na primeira fila, como é que vamos distribuir, então, os 3 contrabaixistas pelos 4 lugares da primeira fila? Portanto, vai ser, e aqui as permutações interessam, portanto, vai ser os arranjos de 4, 3/3. O lugar que sobra na primeira fila vai ser ocupado pelos um dos restantes 5 elementos. Portanto, para ocupar esse lugar, uma vez já os outros 3 preenchidos, vão ser combinações de 5, 1 a 1. Em seguida, vamos ter que preencher, restam então 4 elementos que vão ser distribuídos pela segunda fila. E, portanto, serão arranjos de 4/4. Bom, se os contrabaixistas ficarem na segunda fila, o processo é idêntico e o valor que vamos obter é precisamente o mesmo. Como estamos que ou os contrabaixistas ficam na primeira fila ou ficam na segunda fila, significa que estamos perante a soma destas duas parcelas, chamamos assim. Vai ser duas vezes, somando, vai ser duas vezes, como elas são iguais, duas vezes arranjo de 4/3/3, as combinações 5/1 dão 5 e arranjo de 4/4 é 4 fatorial. Portanto, multiplicando 4 fatorial por 5, obtemos 5 fatorial e, portanto, este resultado que nós aqui chegamos vai corresponder à opção B, à resposta B. Passando então ao exercício seguinte. Para se preparar para a audição de violino, a Constança praticou durante M dias. Sabe-se que a Constança praticou, agora vamos ver aqui as restrições, em cada dia, exceto no primeiro, sempre mais 10 minutos do que no dia anterior.
Ora, isto leva-nos a uma sucessão. É uma sucessão que está aqui definida. Portanto, nós temos o termo, o índice M, e temos a ordem que é o M, que são os dias. Portanto, no primeiro dia, ela praticou 1001, portanto, aqui o índice 1, minutos. No segundo dia, em cada dia, exceto no primeiro, sempre mais 10 minutos. Então, no segundo dia, significa que relativamente ao primeiro dia, ao tempo gasto no primeiro dia, soma mais 10. E assim sucessivamente. No terceiro dia, 10 mais 10, que é 2 vezes 10. No quarto dia, vamos ao primeiro dia somar, portanto, 10 mais 10 mais 10, portanto, 3 vezes 10. E no enésimo dia, portanto, ao primeiro dia, vamos, portanto, somar 10 vezes m-1. Se nós repararmos porque é que é m-1. M-1 porque o valor que aqui é multiplicado por 10 é menos uma unidade relativamente à ordem da sucessão. E, portanto, e portanto, isto é, de facto, uma sucessão com esta característica e com o respectivo termo o termo da sucessão. E indicam que ela praticou 60 minutos no quarto dia. Portanto, o que está a dizer é que aqui para m igual a 4, ela gastou 60 minutos e, portanto, temos a possibilidade de saber qual é o primeiro termo. Então, vamos ver como é que nós desenvolvemos isto. Portanto, ela gastou 60 minutos no quarto dia e somando todos os minutos dos dias em que ela praticou, dá um total de 2.970. Bom, então, e pedem para determinar o valor de M. Portanto, já chegamos à conclusão, primeiro, que o termo geral portanto, o índice M, é uma sucessão que define o tempo que foi praticado em cada dia, com M pertencente aos naturais. E que o índice M é uma progressão aritmética de razão 10, cá está, portanto, isto é uma estrutura, se olharmos para aqui, é uma estrutura que é uma progressão aritmética e cujo termo geral, o índice M, é dado por esta expressão, o índice M igual ao primeiro termo mais 10 vezes M menos 1. Agora vamos aplicar a outra restrição, os tais 60 minutos no quarto dia, como eu já tinha referido há pouco. Portanto, no quarto dia, ela praticou 60 minutos. Significa que, pegando na expressão aqui do quarto dia, podemos ir substituindo o M por 4, 4 menos 1, portanto, multiplicando por 10, conseguimos obter, portanto, o primeiro termo. E o primeiro termo corresponde a 30 minutos. Portanto, no primeiro dia ela praticou 30 minutos. Bom, então, quantos dias é que são necessários para ela, no total, por fazer 2.970 minutos? Bom, neste caso, como nós estamos com uma progressão aritmética, vamos usar a fórmula da progressão aritmética, da soma. Portanto, será o primeiro termo mais o termo M a dividir por 2 vezes a ordem relativamente a M. Portanto, a soma nós já sabemos que é 2.970, que aqui é colocada, vai ser o primeiro termo, mais agora a expressão do termo geral, que é 30 mais 10 vezes M menos 1 a dividir por 2 a multiplicar por M. Ora, estamos aqui com uma equação ou uma condição eh, com incógnita M. E nós podemos resolvê-la. É uma equação de segundo grau e que, portanto, e a resolução dessa equação de segundo grau vai dar uma das soluções que é 22 dias. Portanto, demorou para praticar no total 2.970 minutos, ela levou 22 dias. Passamos então à pergunta 3, ao item 3. Na figura 1 está representado em referencial ortonormado ao x, y, z o prisma reto ABCD, EF, GH, de bases ABCD e EF, GH. Sabe-se que as bases do prisma são trapézios retângulos. O ponto A tem de coordenadas 4, menos 4, menos 3 e o ponto B tem a ordenada igual ao dobro da abscissa. E dá-nos uma equação da reta BC que é x, y, portanto é uma equação vetorial
XYZ, que é igual a 351 mais K, e as coordenadas de um vetor, que é 236, com K pertencente aos reais. Temos então o item 3.1, qual das seguintes equações é uma equação do plano ABF? Estamos a falar aqui desta, portanto, esta face. Ora, o vetor U23, vamos chamar este vetor 236U, ele é perpendicular à base plano do ABF. Logo, a equação cartesiana desse plano é dada por 2x, portanto, mais 3y mais 6z, em que o 2, o 3 e o 6 correspondem, portanto, às coordenadas deste vetor, que é perpendicular ao plano, mais d igual a zero. Como o ponto A pertence ao plano, vamos substituir nesta equação cartesiana os valores x, y, z pelas respectivas coordenadas do ponto A, 4, menos 4, menos 3. E é isso que vamos fazer. Portanto, obtemos então uma equação que nos permite calcular o valor do parâmetro d. E chegamos ao valor d igual a 22. O plano ABF fica então definido pela equação cartesiana 2x mais 3y mais 6z mais 22 igual a zero, que vai corresponder à opção A. Continuando, vamos para o item 3.2. Determine sem recorrer à calculadora, a não ser para efetuar eventuais cálculos numéricos, a amplitude do ângulo convexo A ou B. Apresenta o resultado em graus arredondado às unidades. Eu transportei para aqui a figura, isto para identificar o ângulo A ou B. É esse ângulo que A ou B identifiquei como alfa. Já está, portanto, com ângulo alfa. Primeiro, vamos determinar, portanto, as coordenadas do ponto B, em que nos é afirmado que as coordenadas do ponto B, a ordenada do ponto B é o dobro da abscissa do ponto B. Então, podemos escrever como x índice B, 2 x índice B a ordenada e zb a respectiva cota. Temos então o vetor BC, que é dado por k vezes U, não é? Portanto, que é dado aqui por k vezes 2, 3, pelas coordenadas do vetor que eu designei aqui por U. E, portanto, então, o que é o ponto B? Nós já temos as coordenadas do ponto A, sabemos as coordenadas do ponto O, e vamos ter de saber quais são as coordenadas do ponto B. Porque só podemos saber este ângulo conhecendo as coordenadas do vetor OA com as coordenadas do vetor OB e fazendo o respectivo produto escalar entre estes dois vetores para determinar o ângulo alfa. Então, primeiro, o que é que verificamos? Que o B é o ponto de intersecção da reta BC com o plano ABF. Então, tem-se as seguintes equações paramétricas da reta. Portanto, primeiro, temos aqui a equação vetorial da reta, que vamos transformá-las em equações paramétricas, que aqui está. Portanto, vamos ver qual é a interseção, quais são as coordenadas da interseção dessa reta com o plano ABF, que corresponde às coordenadas do ponto B. Portanto, temos que resolver este sistema de equações. Portanto, temos aqui, então, as coordenadas, as equações paramétricas da reta. Então, vamos substituir agora no plano as respectivas coordenadas do vetor, peço desculpa, do ponto B. Portanto, onde está x, vamos pôr xb, e o xb é 3 mais 2k, cá está. Onde está o y, vamos, como o y, portanto, ou seja, a ordenada do ponto xb é o dobro da abscissa do ponto xb, portanto, o y vai ser 5 mais 3k a multiplicar por 3. E assim sucessivamente. Substituímos o zb e vamos obter uma equação em k. Resolvendo essa equação, obtemos que k igual a menos 1 e a partir daí
substituindo o k nas equações paramétricas da reta, obtemos, não é? As coordenadas então do ponto B. Portanto, xb igual a 1, o yb, que é duas vezes o xb, cá está, isto é o y, é 5, mais 3k, 5 menos 3 dá 2, e o zb é igual a menos 5. Portanto, já temos então as coordenadas do ponto B. Agora estamos em condições de obter as coordenadas do vetor AOA e OB. O que é o AOA? É A menos O, que vai coincidir precisamente com as coordenadas do ponto A, que é 4 menos 3, e o OB vai coincidir com as coordenadas do ponto B, que é 1, 2, menos 5, que acabamos de calcular. E o que é esse produto escalar? É a norma de OA, a multiplicar pela norma de OB, o cosseno do ângulo alfa. Ok? E, portanto, vamos resolver esta equação em ordem ao cosseno de alfa. Vai ser o produto escalar a dividir pelo produto das normas. E, portanto, resolvendo o produto escalar, que é igual ao produto escalar, é 4 vezes 1 mais menos 4 vezes 2, já está, dá menos 8, mais menos 3 menos 5, que dá mais 15, que multiplica porque a raiz quadrada de 1230, porque racionalizei aqui o denominador, ok? Portanto, o produto destas duas raízes quadradas dá a raiz quadrada de 1230 e racionalizando o denominador. Vamos obter que o cosseno de alfa é igual a esta expressão, e aqui não temos outra forma senão usar a calculadora para determinar o ângulo alfa e que se pretende que seja aproximado às unidades, portanto, aquele ângulo vale 72 graus. Passando então ao item 3.3, seleciona-se o caso dos vértices de cada uma das bases do prisma. Ora, isto aqui, esta seleção vai corresponder, como é que nós podemos selecionar dois vértices de sabendo que as bases têm 4 vértices, vai ser combinações de 4, 2 a 2 para uma base e para a outra base combinações de 4, 2 a 2. Ok? Determina a probabilidade dos 4 vértices selecionados não pertencerem a uma mesma face lateral do prisma. Apresenta o resultado na forma de fração irredutível. Aqui francamente, fui começar a resolver este exercício pelo acontecimento contrário. Que é, primeiro vou determinar a probabilidade de os 4 vértices selecionados pertencerem a uma mesma face e, portanto, que será a probabilidade do acontecimento contrário, e depois determinamos então a probabilidade pedida, que é 1 menos a probabilidade do acontecimento contrário. Portanto, já está. Portanto, aquele produto corresponde aos casos possíveis, e a probabilidade do acontecimento contrário, que designa aqui por PAC, índice de AC, pela lei de Laplace, será, portanto, os casos favoráveis, e neste caso, como é o acontecimento contrário, quais são os casos favoráveis que correspondem os 4 vértices selecionados pertencerem a uma mesma face. Bom, temos 4 faces laterais e cada face tem 4 vértices, portanto, os casos favoráveis são 4. E daí, portanto, pela facilidade de ir pelo acontecimento contrário. Então, a probabilidade pedida é 1 menos a probabilidade do acontecimento contrário, e, portanto, é só substituir as expressões que foram encontradas. 4 dividido pelo produto destas duas combinações 4, 2 a 2. Portanto, vamos obter que a probabilidade, e na forma irredutível, corresponde a 8 nonos. Passando então ao item 4, este não tem asterisco. Resolve este item sem recorrer à calculadora. Determina o conjunto dos números reais que verificam a condição ln ao quadrado de x menos ln x menos 2 menor que 0. Apresenta a sua resposta na forma de intervalo ou de reunião de intervalos de números reais. Ora, estamos aqui em presença de uma inequação de segundo grau em que em ordem a lnx. Portanto, temos ln quadrado de x menos ln x menos 2 menor que 0. E, por outro lado, esta expressão, ou melhor, esta condição só é válida e só tem significado para quando o x
é maior que zero, ou seja, os argumentos dos logaritmos têm que ser maiores que zero para que tenha significado o logaritmo de x. Portanto, temos então estas duas condições. Vamos usar aqui, para maior facilidade, uma mudança de variável, cuja variável é z igual a ln de x. Portanto, vamos obter um polinómio de segundo grau em z, e que vamos começar por, a partir deste polinómio, determinar as suas raízes. E as raízes, portanto, é fazer o polinómio igual a zero e determinamos então que as raízes desse polinómio, ou dessa função quadrática, é igual a -1 ou z igual a 2. Portanto, graficamente é isto que temos. Como ele tem que ser menor que zero, ora, significa que o conjunto de solução para esta inequação em Z vai ser o conjunto de solução dos intervalos abertos de -1 a 2. Regressando então agora aqui à equação, que eu deixei aqui com um asterisco, e continuando, temos então que o Z está entre -1 e 2 e x maior que zero. Substituindo o Z por logaritmo de x, cá temos, portanto, aí na equação que o logaritmo de x vai ter que ficar, está compreendido entre -1 e 2. E x tem que ser maior que zero. Ora, resolvendo esta equação, devemos fazer, portanto, esta inequação, desculpem, é uma dupla inequação, portanto, vamos a cada um dos membros fazer o E levantado a -1, que aplicando portanto, a exponencial E, em todos os membros, vamos ter E levantado a -1, que é menor que E levantado a ln de x. O E levantado a ln de x, como são funções contrárias, vai dar x, e menor que E quadrado. E x maior que zero. Portanto, o que vamos obter é que o x está compreendido entre 1 sobre E E quadrado. E, portanto, este intervalo, o conjunto de solução, portanto, é um subconjunto deste conjunto x maior que zero. Portanto, o conjunto de solução vai ser 1 sobre E quadrado, portanto, intervalo aberto, 1 sobre E quadrado. 5. Considera para um certo valor real de k a função g de domínio R definida por aqueles dois ramos. Portanto, para o ponto x menor que 1 e o outro para x maior ou igual a 1. Recorra aos itens 5.1 e 5.2 sem recorrer à calculadora. Estudo no intervalo aberto, 1 a mais infinito, a função g quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e determine caso existam esses extremos. Na sua resposta, apresenta os intervalos de monotonia. Bom, como vamos estudar a monotonia do g de x, vamos começar por calcular a expressão da derivada de g de x. Portanto, a derivada vai ser, portanto, a derivada desta expressão, de x ao quadrado é 2x, menos 3x é menos 3, e de menos ln x vai ser menos 2 sobre x. E, portanto, temos o g' de x não é mais do que uma função racional. Ora, para determinar a existência dos extremos, temos que igualar a zero a respectiva derivada. Portanto, para ser igual a zero, é o numerador a expressão que está no numerador tem que ser igual a zero, e vamos obter duas soluções, x igual a -1 meio ou x igual a 2. Ora, como estamos a trabalhar no intervalo de 1 a mais infinito, portanto, aquilo que nos interessa é, de facto, o x igual a 2. Estamos em condições de traçar o quadro de monotonia da função g de x. É simples. Portanto, portanto, o g' de x eh, tem, por acaso aqui, não é o g' de x que é uma função quadrática, mas o numerador é que é uma função quadrática com cavidade voltada, ok? Portanto, o numerador de g de x, não é? O numerador de g, eu depois já ponho aqui o x,
é uma função quadrática, isto é que estará correto, é uma função quadrática com cavidade voltada para cima. Aqui o x, portanto, o valor que está em denominador, naquele intervalo de 1 a mais infinito, ele vai ser sempre positivo. Portanto, o denominador não vai interferir no sinal do galinha de x. Ora, cá está. Portanto, olhando só para aliás, aqui é galinha de x. Ah, portanto, construindo então o quadro de monotonia da função, no que é que nós temos? Temos, como é intervalo aberto, vamos considerar que para x igual a 1 é não determinado, e como o numerador é uma função quadrática, e já vimos que, como é a concavidade voltada para cima, significa que no intervalo de 1 a 2, o galinha de x é negativo. Ok? Porquê? Porque é negativo aqui a função quadrática que está em numerador e é positivo o denominador, portanto dá negativo. Anula-se para x igual a 2 e é positivo no intervalo 2 a mais infinito. O que é que isto implica? Que o g de x é decrescente no intervalo de 1 a 2 e depois é crescente de 2 a mais infinito e temos aqui um extremo que é um mínimo. Ok? E o que é que temos? No intervalo aberto 1 a mais infinito, a função g de x é decrescente no intervalo 1 aberto a 2 fechado, cá está, é crescente no intervalo 2 fechado a mais infinito e ela tem um mínimo no ponto 2, 2 guia de 2. E o valor de guia de 2, substituindo peço desculpa, o 2 aqui na expressão de x ao quadrado menos 3x menos 2 ln de x, substituindo, nós temos então que o mínimo é o ponto 2 da abscissa 2 e a ordenada é menos 2 menos 2 ln de 2. Portanto, o mínimo da função é menos 2 menos 2 ln de 2. Agora sabe-se que a função, passando ao 5.2, sabe-se que a função g é contínua em x igual a 1, determina o valor de k. Pronto, portanto, como temos uma função definida em ramos, então a função será contínua em x igual a 1 se se verificar que o limite, quando x tende para 1 à esquerda de 1, de g de x, é igual ao limite, quando x tende para 1 à direita de 1 de g de x, igual ao valor da função no ponto da abscissa 1. Então, começamos por definir aqui calcular o limite, quando x tende para 1 por valores à direita de 1, de g de x, e o g de 1. Portanto, substituindo na expressão do g de x aqui à direita, nesta expressão, do x ao quadrado menos 3x menos 2 ln de x por 1, obtemos então que o g de 1 é igual a menos 2. Portanto, vamos ter de calcular o limite quando x tende para 1 por valores à esquerda de 1 de g de x da expressão do outro ramo. Lá está. Temos então que dois termos, em que um dos termos tem uma configuração muito parecida de um limite notável e que vamos aproveitar para o transformar num limite notável, menos, portanto, agora temos aqui a outra expressão, o outro termo, que é uma expressão que vamos ter que calcular. Portanto, o limite de uma diferença é igual à diferença dos limites. E, portanto, vamos calcular cada um destes dois limites. Começando pelo limite, quando x tende para 1 à esquerda de 1 de E levantado a x menos k, esse limite é igual a E levantado a 1 menos k. Isto é um cálculo auxiliar. Agora vamos pegar no outro termo e vamos calcular o menos limite, quando x tende para 1 por valores à esquerda, de x menos 1, é levantado a x menos 1 menos 1. Portanto, já temos aqui uma configuração muito próxima, de facto, do tal limite notável. Vamos então, fazer uma mudança de variável, dizer que x igual, peço desculpa, que z é igual a x menos 1, equivalente a dizer que x é igual a z mais 1.
quando o x tende para 1 por valores à esquerda, o z vai tender para 0 também por valores à esquerda de 0. Então, pegando nesse limite, e vai ser igual, já com a mudança de variável realizada, vamos ter então que o menos limite quando z tende para 0 à esquerda, z sobre L levantada z menos 1, vamos então transformá-lo algebricamente e cá está o limite notável em denominador e este limite, quando z tende para 0 menos de L levantada z menos 1 sobre z, é igual a 1. Portanto, este limite vai ser igual a menos 1. Então, voltando outra vez aqui à expressão onde deixei aqui com o asterisco, quer dizer que este limite é igual a menos 1 menos L levantado a 1 menos K. Para que h de x seja contínuo para x igual a menos 1, o que é que tem que acontecer? É que este limite à esquerda, que resulta, esta expressão do limite à esquerda, quando x peço desculpa, quando x tende para 1 por valores à esquerda de 1, tem que ser igual ao g de 1. Já está. Portanto, temos uma equação que, em K, que nos vai permitir, portanto, conhecer o valor de K. Então, resolvendo a equação, vamos chegar que K é igual a 1. Vamos passar então ao exercício 6, que é o tal famoso exercício de estatística que, de facto, pelo menos que eu tenha conhecimento nos 10 últimos anos, nunca saiu em exame e que gerou alguma perplexidade e até alguma confusão este ano. Bom, então, o gráfico da figura 2 apresenta a distribuição das classificações finais em valores na disciplina de português dos 20 alunos de uma turma. Quer dizer que 5% dos alunos tiveram nota 8, 15% dos alunos, dos 20 alunos, tiveram nota 10, quer dizer que 10% tiveram nota 12 e assim sucessivamente, ok? Então, completo o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço, de acordo com os dados representados no gráfico da figura 2. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido a opção A, B ou C. Selecionada, a cada espaço corresponde uma só opção. Então, vamos lá olhar para isto. Na turma A, portanto, X alunos com classificação final inferior a 13 valores na disciplina de português. Portanto, isto aqui vai corresponder a 6 alunos. Vai ser, ali teríamos que pôr a opção B. Continuando, a descrição. A mediana da distribuição das classificações finais na disciplina portuguesa é, ora, vai corresponder a mediana a 13,5 valores. A classificação média final na disciplina portuguesa é a opção B, 13,6 valores, e o desvio padrão desta distribuição, arredondado às décimas, é 2,9 valores, que é a opção A. Portanto, eram estas opções que nós tínhamos. Como é que nós chegamos às opções? Bom, nós vamos, no primeiro caso, ver qual é o número de alunos com classificação final inferior a 13. Não é mais do que fazer portanto, aqui as frequências relativas a multiplicar pelo número de alunos. Portanto, 5% dos 20 alunos tiveram nota 8, mais 15% dos alunos que tiveram nota 10, mais, desculpa, 15%, certo, dos alunos que tiveram nota 10, mais 15% dos alunos que tiveram a nota 12. Ok? Portanto, será a soma disto. Cá está. Portanto, 0,05 vezes 20, mais 0,15 vezes 20, mais 0,1 vezes 20. Então, portanto, 6 alunos, no total, 6 alunos tiveram uma classificação final inferior a 13 valores. Portanto, já está justificada a opção B. Ora, para determinarmos a mediana, bom, eu acabei por fazer aqui, para uma melhor visualização, portanto, a amostra. Portanto, portanto, essa amostra, portanto, ordenada, que vai de 8 até 20 valores.
Então, cá está. Portanto, nós temos um aluno que teve 8 valores, depois houve 3 alunos que tiveram 10 valores, 2 alunos que tiveram 12, 4 alunos que tiveram 13. Isto porquê? Porque vai ser aqui a percentagem a multiplicar, peço desculpa, pela respectiva, pela respectiva, pela respectiva nota. E, portanto, cá está, portanto, 8, 10, 10, 10, portanto, responde, aqui corresponde, isto corresponde a um aluno, isto aqui corresponde a 3 alunos com nota 10, portanto, 10, 10, 10, aqui corresponde a 2 alunos com nota 12, e assim sucessivamente, portanto, cá está, eh, aqui é a amostra. Ora, como a amostra tem, portanto, é constituída por 20 elementos, a mediana determina-se precisamente depois de a amostra estar ordenada, eh, é precisamente aqui os valores centrais. Como é par, portanto, vai ser a semissoma do 13 com o 14, que dá 13,5 valores. Aqui está resolvido. A classificação média final é dado por, bom, é de facto o valor da nota a multiplicar pela frequência relativa à soma. Portanto, vai ser 8 vezes 0,05 mais 10 vezes 0,15 mais 12 vezes 0,1 e assim sucessivamente e obtemos o valor de, portanto, obtemos 13,6 valores. Foi a média obtida por aquela turma na disciplina de, se não estou em erro, português. O desvio padrão. Bom, o desvio padrão, que é o SX, vamos primeiro calcular o SSX, que vai ser o somatório das notas, não é? A nota e da média. Portanto, vai ser de 1 a 7, porquê? Porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é? Retângulozinhos aqui, e que vai corresponder, portanto, ao desvio de 8 para 13,5, que é precisamente. Eu aqui peço desculpa, mas não é 13,5, é 13,6. Deixa-me só corrigir isto, por favor. Portanto, eu vou só aqui corrigir e já regresso. Já foi feita a correção e, portanto, não altera de facto aqui o valor 2,9, uma vez que a mediana e e o valor médio são muito próximos. Portanto, hum, confirma, portanto, aqui a opção A. Passamos então portanto, ao sétimo exercício, portanto, ao item 7. Resolver este item sem recorrer à calculadora. Considera a função f de domínio dos reais, exceto o zero, definida por aquela expressão. Estude a função f quanto à existência de assíntotas verticais ao seu gráfico e, caso existam, escreva as respectivas equações. Ora, dado que o conjunto zero com aquele elemento zero não pertence ao domínio de f, tem de se verificar se para x igual a zero existe assíntota vertical ao gráfico de f. Vamos ter que calcular o respectivo limite quando x tende para zero daquela função. Ora, cá está, portanto, vamos fazer então o cálculo do limite. Quando x tende para zero de 1 menos cosseno de x sobre x à quarta, temos uma indeterminação, que é o zero sobre zero, e vamos tentar depois levantar essa indeterminação, fazendo o seguinte: no caso que eu entendi, foi considerar que o cosseno de x é o cosseno do dobro de um ângulo, que é o dobro de x sobre 2, e, portanto, utilizando essa expressão, essa fórmula, temos então que o cosseno de x é substituído por cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos seno ao quadrado de x sobre 2. Ora, retirando ali os parentes curvos, portanto, trocamos os sinais. Portanto, temos 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais seno ao quadrado de x sobre 2 a dividir por x sobre 4. Portanto, isto vai dar 2 vezes o seno ao quadrado de x sobre 2 sobre x ao quadrado. Isto configura aqui um limite notável e
Porquê? Porque foi desdobrado 1 sobre x à quarta com 1 sobre x ao quadrado a multiplicar por 1 sobre x ao quadrado. Ok? Portanto, aqui, esta divisão entre estes quadrados é igual portanto, ao quadrado da divisão, fazendo o quê? Fazendo com que apareça aqui x ao quadrado sobre 4, não é? Portanto, x ao quadrado sobre 4, que é o quadrado de x sobre 2. Cá está. E, portanto, como vou fazer aqui aparecer o x ao quadrado e dividir por 4, tenho que pôr ao x ao quadrado multiplicar por 4, e 2 quartos corresponde a 1 meio. Ok? Portanto, então, será 1 meio do limite do quadrado do limite de seno x sobre 2 sobre x sobre 2. Cá está o limite notável. Enfim, eu acho que aqui não é necessário fazer uma substituição de variável para falar com muita franqueza, não é? Pronto, mas podia-se fazer aqui, enfim, podia-se fazer aqui portanto, uma mudança de variável e, portanto, fazer o cálculo deste limite e cá está, isto vai dar 1 meio vezes 1, o outro limite é 1 sobre 0, o quadrado, portanto, o quadrado de qualquer número que se aproxime de 0 é 0 mais, é sempre 0 positivo, vai para mais infinito. Portanto, este limite fica então provado que existe assíntota vertical fx em x igual a 0. Ora, vamos passar ao item 8. Sabe-se que para qualquer número real A diferente de 2, o limite quando x tende para A de f de x igual a f de A, e o limite quando x tende para 2 mais de f de x igual a f de 2, com f de 2 maior que 0, e o limite quando x tende para 2 menos, f de x igual a menos infinito. Ou seja, temos uma assíntota vertical para x igual a 2. E temos que o produto f de 1 e f de 3 é menor que 0. Então, considere as proposições seguintes. O teorema de Bolzano-Cauchy permite afirmar que a função f tem pelo menos um zero no intervalo aberto 1, 3. 2. A reta da equação x igual a 2 é a assíntota ao gráfico da função 1 sobre f. Justifica as proposições 1 e 2 são falsas. Na sua resposta, apresente para cada uma das proposições uma razão que justifica a sua falsidade. Então vamos aqui à proposição 1. O teorema de Bolzano-Cauchy permite afirmar que a função f tem pelo menos um zero no intervalo aberto 1 a 3. Bom, então, sabendo que f de 1 vezes f de 3 é menor que zero, em princípio estaríamos em condições de aplicar o teorema de Bolzano-Cauchy se neste intervalo, agora fechado 1, 3, fechado, ela fosse contínua. Bom, ora, f de x não é contínua para x igual a 2. E, e sendo o limite, quando x tende para 2, de f de x igual a menos infinito, enfim, para 2 menos, falta-me aqui isso, colocar para 2 menos, já agora, o seu a seu dono, portanto, vamos pôr aqui o menos, e vamos colocá-lo a 2 menos, já agora para ficar bem correto, para 2 menos f de x igual a menos infinito, significa que existe uma assíntota vertical f de x nessa abscissa. Conseguinte, como a função não é contínua em x igual a 2, pelas razões já expostas, para o intervalo fechado 1, 3, não se pode aplicar nestas condições o teorema de Bolzano-Cauchy, pelo que não é possível concluir que f de x tenha pelo menos uma raiz no intervalo aberto, ok? 1, 3, aberto, ok? Portanto, é por isso é que a proposição é falsa. No proposição 2, então seja a g de x igual a 1 sobre f de x, sabendo que o limite quando x tende para 2 mais de g de x é igual ao limite quando x tende para 2 mais, quer dizer, para 2 à direita de 2, eh, por valores à direita de 2, 1 sobre f de x vai ser igual a 1 sobre f de 2. Portanto, o valor deste limite é um número real. E o limite? Calculamos então o limite quando x tende para 2 por valores à esquerda, à sua esquerda de g de x, vai ser 1 sobre o limite quando x tende para 2 à esquerda de f de x, que já vimos que é menos infinito. Portanto, 1 sobre menos infinito, vamos obter zero. Portanto, primeiro, concluímos aqui que não existe assíntota vertical ao gráfico g de x para x igual a zero. Logo, conclui-se que a
que esta proposição é falsa, ou seja, a reta de equação x igual a 2 não é assíntota ao gráfico da função 1 sobre f, porque, de facto, temos o limite à esquerda e à direita de quando x tende para 2, não é? Portanto, temos valores que são reais. Vamos passar ao exercício, ao item 9. Na figura 3 estão representados em referencial ortonormado ao XY a circunferência de centro em O e de raio 2 e uma região sombreada composta pelo trapézio, enfim, aqui até nos facilitam a vida, OBCD, retângulo em C e em D. E pelo setor circular correspondente ao ângulo orientado A ou B, de amplitude alfa em radianos, com alfa pertencente ao intervalo 0π/2, aberto, e de raio OA. Sabe-se que o ponto A pertence à circunferência e ao semi-eixo positivo ao x, portanto, vai ter de coordenadas 2, 0, e os pontos B e C pertencem à circunferência, sendo C o simétrico de B, em relação ao eixo ou y. Mostra que a área da região sombreada é dada em função de alfa pela expressão 2α mais 3 vezes seno de 2α. Portanto, designei por AS, portanto, a área total sombreada e que essa área é a soma de duas áreas. É a soma da área do trapézio e a soma desta área, deste, portanto, esta parte da circunferência, ok? Deste círculozinho, não é círculo, portanto, uma parte do círculo da circunferência. Ora bem, então, em primeiro lugar, deste círculo, portanto, correspondente ao OAB, não é mais do que a medida do ângulo em radianos a dividir por 2, a multiplicar pelo quadrado do raio, é igual a 2α, unidades de área. Portanto, o primeiro termozinho, que é 2α, já está aqui, já chegamos a este termo. Agora temos que chegar ao segundo termo, que corresponde à área do trapézio retângulo, ok? Portanto, qual é a área do trapézio? Vai ser a soma da medida menor, que é o OD, mais o lado maior, que é o BC. Toda esta soma vai ser multiplicado pela altura do trapézio, que corresponde ao segmento CD, a dividir por 2. Então, agora, penso eu que é relativamente simples. Portanto, esta soma. Ora, o B, o que é portanto, aqui este comprimento que vai daqui para o B? É precisamente o valor do cosseno de alfa, ok? Portanto, e será duas vezes o cosseno de alfa. E portanto, só aqui só um segundo, vou só interromper, só para verificar, peço desculpa. Portanto, o 6 cosseno de alfa vai corresponder ao comprimento BC, que é 4 cosseno de alfa, e o comprimento OD corresponde a cosseno de alfa. E a altura CD vai corresponder a 2 vezes o seno de alfa. Portanto, fazendo aqui agora a simplificação algébrica desta expressão, vai ser, vamos chegar aqui a 3 vezes 2 seno de alfa cosseno de alfa, e 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa é o desenvolvimento do seno de 2α, e portanto chegamos então ao outro termo, que é 3 seno de 2α unidades de área. Ok? Portanto, e conclui-se então que a área sombreada, a área total sombreada, sendo a soma das duas, cá está, portanto será 2α mais 3 seno de alfa, sendo 2α, perdão, como se queria mostrar. Voltamos então aqui ao 10.
Na figura 4 está representada uma caixa que vai ser puxada ao longo de um plano horizontal com recurso a uma haste rígida. Nesta figura, o segmento reta AB representa a haste rígida, o ponto A representa o ponto em que a haste está fixada à caixa e o ponto B representa o ponto em que vai ser exercida a força que permite deslocar a caixa, seja θ a amplitude em radianos do ângulo que a força faz com a horizontal, que θ pertencente ao intervalo zero fechado e sobre 2 aberto. Admita que, para cada valor da θ, a intensidade mínima da força a aplicar no ponto B para que se inicie o movimento da caixa é dada em Newton por esta expressão. Existem dois valores distintos de θ, aos quais corresponde a mesma intensidade mínima da força em Newton a aplicar no ponto B, para que se inicie o movimento da caixa. Sabe-se que um desses valores é o dobro do outro. Seja θ1 menor desses valores, θ1 pertencente ao intervalo 0 a π sobre 4, intervalo aberto, determine recorrendo à calculadora o valor de θ1. Bom, e na sua resposta apresenta o resultado em radianos, arredondado às centésimas, não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta apresenta uma equação que lhe permita resolver o problema, representa num referencial os gráficos das funções visualizadas na calculadora e assinala os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação e, portanto, ora, o que nos estão aqui a afirmar é que o f de θ1 vai ter que ser igual ao f de 2θ1. E, portanto, vamos obter, então, aqui esta equação. Vai ser 4,95 sobre 5 seno de θ1 mais 12 vezes cosseno de θ1, que há de ser igual a 4,95 sobre 5 seno de 2θ1 mais 12 vezes cosseno de 2θ1. Nós podemos simplificar esta expressão, que é fazendo, cortando o 4.095 corta com o 4.095 e passamos aqui o 5 seno de 2θ1 mais 12 cosseno de 2θ1 para o primeiro membro e, portanto, cá temos a equação que vamos introduzir na, portanto, na calculadora, ok? Portanto, temos, aqui está. Portanto, vamos introduzir na calculadora o G de θ1, ou seja, que é a razão entre estas duas expressões, e no outro, e no segundo membro, 1. Portanto, o que é que vamos ter? Já está. Aqui temos a função, porque estamos entre, o θ1 tem que estar entre 0 e π sobre 4, portanto, por acaso eu pus entre 0 e π sobre 2, mas não tem qualquer importância porque, de facto, a interseção desta função que foi dizer que está a ver, que é o G de θ1, eh, para o intervalo de 0 a π sobre 2, ela interseta com o y, portanto, a função constante, que é 1, neste ponto A, que tem de abscissa 0,26, enfim, tenho isto aqui, foi resolvido no GeoGebra, portanto tenho este valor de casas decimais, eu podia de facto reduzir para um valor com menos casas decimais, portanto vamos obter o θ1, que é precisamente esta abscissa, e fiz uma aproximação às centésimas, 0,263 radianos. Portanto, é este o valor que resulta daquela equação. Passamos então ao exercício 11. Na figura 5 está representado no plano complexo do triângulo ABC. Está inscrito nesta circunferência, cujos vértices pertencem à circunferência de raio 2, centrada na origem do referencial, sendo o ponto A pertencente ao semi-eixo imaginário negativo. E uma vez de raio 2. Bom, em qual das seguintes opções, os pontos A, B e C são os afixos das raízes cúbicas de um certo número complexo? Em qual das seguintes opções se apresenta W escrito na forma trigonométrica? Ora, sendo isto o A, B e C as raízes cúbicas de um determinado número complexo W, significa que se eu elevar ao cubo cada uma das raízes, eu vou obter o complexo W. É isto que vamos fazer.
E vamos utilizar qual? Claro que vamos utilizar o afixo A, complexo correspondente ao afixo A. Portanto, o afixo A é dado pelo módulo de OA, é levantado aí 3π sobre 2. Isto na sua forma trigonométrica, ou exponencial, em que o módulo de OA é igual a 2, pois o raio da circunferência é igual a 2. Portanto, o que é o W? Vai ser, precisamente, como o Z é a raiz cúbica de W, portanto, o W vai ser o cubo de Z. Portanto, tendo isto agora na sua forma exponencial, é fácil. Portanto, quando se eleva ao cubo, vai ser o módulo ao cubo a multiplicar pela exponencial, não é? Ao cubo. Portanto, vamos ter 8 é levantado aí 9π sobre 2. O 9π sobre 2 é igual a 8π sobre 2 mais π sobre 2. Como 8π sobre 2 corresponde a 4π, são duas voltas, não é? Portanto, isto é igual a levantado aí π sobre 2. Portanto, a resposta é a resposta C. Eu vou pôr isto de uma forma mais que me permita. Portanto, será a resposta C. Passamos então ao item seguinte, 12. Resolva este item sem recorrer à calculadora. Em C, o conjunto dos números complexos. Considera o número complexo Z dado por esta expressão. Determina o número complexo W, tal que o número complexo, que é o W multiplicado pelo Z, tenha módulo de 5 raiz quadrada de 2 e afixo pertencente à bissetriz do terceiro quadrante. Ora, a bissetriz do terceiro quadrante é, portanto, uma reta, não é? Que corta o quadrante ao meio. Bom, eh, ou seja, o ângulo que faz esse afixo é de π sobre 4 com a parte real do plano de Argand. Apresente W na forma A mais B com AB pertencente aos reais. Então vamos começar por simplificar aqui o complexo Z, não é? Que é dado por 4 sobre 1 mais I, menos 2 sobre I levantado a 7, que vai corresponder. Ora, vamos pôr o denominador numa forma real, já está, multiplicando quer o numerador, quer o denominador pelo mesmo valor, pelo conjugado de 1 mais i, que é 1 menos i. E o i levantado a 7 corresponde aí ao cubo. E, portanto, vamos ter, então, que é 4 menos 4i sobre 2, que é o resultado que aqui está. Portanto, isto não é mais do que a diferença de quadrados, portanto, é 1 menos i ao quadrado, i ao quadrado é menos 1, com menos i menos 1 dá 2, portanto, 1 mais 1 dá 2, e, portanto, o i ao cubo é igual a menos i, e resolvendo, chegamos a esta expressão. Portanto, o z é 2 vezes 1 mais 2i. Ora, vamos designar este produto por u, e o u vamos então fazer. Eles estão a dizer que esse módulo, aliás, esse u tem de módulo 5 raiz quadrada de 2, é levantado a π mais, como está no terceiro quadrante, π mais π sobre 4. Ok? Ora, π mais π sobre 4. Portanto, o que é que queremos então determinar, não é? O número complexo W vai ser o sobre Z. Portanto, substituindo agora os valores, temos 5 raiz quadrada de 2 é levantado a π mais π, e π mais π sobre 4 sobre 2, 1 mais 2i. Portanto, resolvendo, ora, este é levantado aí π mais π sobre 4, não é mais do que o cosseno de π mais π sobre 4, que é menos cosseno de π sobre 4, mais o seno de mais i seno de π mais π sobre 4, que também é menos seno de π sobre 4. Portanto, temos aqui, e que vai multiplicar por 5 vezes raiz quadrada de 2. Continuando a desenvolver, portanto, aqui a raiz quadrada de 2 ao multiplicar pela raiz quadrada de 2 dá 2, portanto, vai simplificar para menos 5 menos 5 menos 5i. Ok?
E para já ainda não toquei, não fiz qualquer operação com o denominador. Portanto, continuando e trocando aqui o valor, não é? Porque é que aqui desaparece o menos? Porque, entretanto, multipliquei o denominador por menos um, logo também multiplico o numerador por menos um. E obtemos isto. Portanto, desenvolvendo e fazendo aqui o respectivo, o respectivo, portanto, o respectivo valor, portanto, no sentido de transformar o denominador num valor real, portanto, multiplica-se por 2 e mais um. Portanto, quer o número, quer o denominador, quer o numerador. Fazendo então as contas, vamos obter então este valor, 1 meio menos 13 sobre 2. É o valor, portanto, é a representação do W nesta forma A mais BI. Ora, vamos então passar ao item seguinte, 13. Para certos valores reais de B e de M não nulos, a reta da equação y igual a mx mais 1 é tangente ao gráfico da função quadrática definida por fx igual a 2x ao quadrado mais bx mais 5 num ponto cuja abscissa é positiva. Determina a abscissa agora desse ponto. Bom, ora, como a reta é tangente, ok? Vamos, quer dizer que o valor da derivada nesse ponto de abscissa, nessa abscissa é igual, portanto, é igual ao declive daquela reta, igual ao declive daquela reta. Bom, então vamos começar por determinar a derivada do f de x. Vai ser, portanto, vai ser 4x mais b. O f' de x é o declive da reta tangente a f de x, no ponto da abscissa x, logo, este valor de m, do declive desta reta, é igual portanto, ao valor da derivada. Vamos, então, designar, e, portanto, quer dizer que o valor de m vai ser igual a 4x mais b, o que implica que o x seja igual a m menos b sobre 4, portanto, cá está. E como a abscissa do ponto de tangência a f de x é positiva, ou seja, x é maior que zero, significa que o m menos b tem que ser positivo, ou seja, o m tem que ser maior que b. Portanto, é só aqui uma alusão a esta situação. Então, seja o ponto, vamos designar por D, aqui, portanto, a tal abscissa, não é? Positiva, que é dado por m menos b sobre 4. Portanto, resolvendo, vamos ter aqui que 4D é igual a m menos b. Ora, no ponto de tangência, a função nesse ponto D há de ser igual a 2. Vamos substituir o x por portanto, vamos substituir o x por d. Portanto, vai ser d quadrado e vai ser mais b vezes d mais 5. Portanto, o y vai ser igual a fd. Substituindo-se, portanto, o y pela equação da reta dada, tem-se então que md mais 1, cá está, o x é d, md mais 1, há de ser igual a 2d quadrado mais bd mais 5. Ora, isto é igual a 2d quadrado mais b menos m vezes d. Porquê? Porque, nós passamos aqui o MD portanto, para o segundo membro e pondo o D em evidência fica B menos M. Portanto, cá está, vezes D. Mais 5 e o 1 também passa aqui para o segundo membro, B menos 1 e vai ser igual a 0. Ora bem, o B menos M, como já vimos aqui, vai ser menos 4D, porque se o M menos B é igual a 4D, B menos M é igual a menos 4D. Portanto, vamos substituir este B menos M por menos 4D
menos 4D que multiplica por D fica menos 4D ao quadrado. Portanto, temos então eh, reduzido a esta equação, menos 2D quadrado mais 4 igual a zero. Portanto, dividindo ambos os membros por 2, temos menos D quadrado mais 2 igual a zero. D quadrado igual a 2. E, portanto, a tal ponto abscissa positivo, ok? Portanto, o D igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Como o D é a abscissa positiva, vai ser mais raiz quadrada de 2. Portanto, vai ser este valor fica determinado. Portanto, fica assim então concluída a resolução deste exame e qualquer questão ou dúvida que se queiram colocar pode ser endereçado para este correio eletrónico. Agradeço a vossa atenção que foi dispensada para o tempo que vocês dispensaram para, portanto, para verem a proposta de resolução da minha autoria e, portanto, até uma próxima oportunidade e desejo as maiores felicidades aos alunos eh, para, digamos, o passo seguinte que é, ou na grande parte deles, será, portanto, o acesso ao ensino superior. Muito obrigado, até uma próxima.